E vez ficou verdejante pela história dele, ficou com essa padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Por quê? Por que não trocaram? Por que não fizeram a vontade de Dom Paulo? Porque Dom Paulo tem a mentalidade dele. E Verdejante tem outra coisa, uma história. Uma história que vem de longe. Quando foi fundada e foi feita a primeira capela, já Nossa Senhora entrou como padroeira de Verdejante. Então, festejar a paróquia é festejar a vossa luta, a vossa vitória, para que Nossa Senhora ficasse em Verdejante como vossa padroeira. Vindo para cá hoje, eu parei numa casa que todo mundo conhece. A casa de Dona Raimunda, não é? Quem não conhece? Aquela casa é um ninho de amor, mas é também um calvário. 5 filhos em cadeira de rodas. É uma mãe que aguenta há mais de 50 anos esse sofrimento dos filhos. Se nós perguntarmos a Dona Raimunda quem são os seus tesouros, ela vai responder o quê? Os filhos. Se você pergunta a uma pessoa que passa e visita, vai dizer o quê? Que infelicidade! Que castigo! E a mãe diz o quê? Um tesouro. E sacrifica toda a sua vida pelo amor a estes 5 filhos com problemas. Então o tesouro do qual o Evangelho fala não é amontoar coisas, riquezas, bem-estar, saúde. O tesouro que cada um carrega é bem maior do que o que nós possuímos. O mundo pensa diferente. Tesouro é amontoar coisas, casas, terrenos, riqueza, felicidade, poder. Parece que aqui, nas coisas humanas, existe a felicidade. E todo mundo percebe que com o passar dos anos, essas coisas se destroem. A felicidade humana vira o quê? A ferrugem a corrói. Então, irmãos, nas primeiras comunidades, quando os apóstolos pregavam o quê? De acreditar em Cristo, porque o reino dele está chegando. E eles chegaram a esse ponto. Se o reino de Deus está chegando, para que nós nos agarramos às coisas da terra? Então começaram a vender tudo o que tinham. Casa, terreno. E colocavam tudo numa caixa comum. A caixa da comunidade. E todo mundo era mantido com aquela doação que as pessoas faziam. Porque diziam, se dá para sobreviver sem acumular, é melhor. Porque o nosso tesouro não está aqui na terra, mas está no céu. Então nós sabemos disso porque a nossa vida vai progredindo, né? Eu que já sou velho, né?
87 anos. O que eu espero? Quando era jovem, eu esperava muita coisa, distraído por muitas ideias, criar comunidades, criar creches, criar centro para crianças, então, fazer barragens para ir. Me ocupava muito em realizar coisas humanas. E as coisas ficaram aí. É uma coisa engraçada que Deus me ensinou, foi essa. Eu fiz 70 barragens espalhadas por aí. Não fiz em Verdejante, porque o prefeito não quis entrar na jogada. Não é você, você não era nem nascido também. Aí não fiz, mas Salgueiro está cheio, e Serrita estão cheio de barragens que eu fiz para o povo, para os agricultores. Vou dizer a vocês hoje, nestes últimos 15 anos, todas essas barragens morrem de sede. Quase não vem água, não servem mais. O povo também não utiliza quase mais. Só os bichos de mato, né? Que é pouca coisa. Então a gente se preocupou de construir coisas humanas que facilitassem a vida. E todo mundo achou bom isso. Mas na realidade, o quê? Onde tem muitos açudes que eu fiz, não tem mais nenhum agricultor. Tudo passa. As pessoas aos poucos vão se afastando dos bens terrenos, ou porque morrem, ou porque saem do lugar. E as roças se tornam sempre mais cemitérios. Nossa preocupação, quando a idade avança um pouquinho mais, não é mais as coisas do mundo. Tem que continuar a fazer, a trabalhar, a lutar, não cruzar os braços, não. Eu sou velho, mas ainda mantenho em pé um centro de criança, né, o PROAC, a creche, um sítio. Então, não é para cruzar os braços, porque não tem mais força, não. Até o último suspiro, a gente tem que lutar para o mundo ser melhor. Mas sabendo muito bem que estas coisas servem para a comunidade, mas não são o tesouro dos homens, porque tudo passa. O nosso tesouro é bem diferente. Por exemplo, aqui em Verdejante, uma cidade como Verdejante, como qualquer outra, que não tivesse uma igreja no meio, seria uma cidade sem tesouro. Porque a igreja se representa o quê? A fé, a força que une e que dá esperança ao povo. O que a igreja é para nós é a presença de Deus dentro de uma cidade. Tem muitas coisas presentes, vendas, comércios, bares, escolas, tem tanta coisa boa. Mas se não tiver a presença da igreja, do templo, parece que a cidade está sem Deus. Verdejante tem o sinal de Deus. E tem uma outra coisa importante. O que Deus quis dizer para nós? Quem é o tesouro de uma cidade? É o seu padroeiro. Maria, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, representa um pouco a alma de Verdejante. Se você tira Nossa Senhora, é como matar a mãe por uma família.
E o que Nossa Senhora nos dá? Nos apresenta o maior tesouro da humanidade, que é Jesus. Maria existe não por ela, mas existe para dar um filho para o mundo. Este é o grande tesouro de toda a humanidade, e que Maria hoje nos ensina. Olhem para mim, diz Maria, olhem para mim. Eu sou importante para vocês, sou uma mãe para a vossa comunidade. Mas Maria indica, não fiquem em mim. Olhem para aquilo que eu trouxe para vocês, Cristo Jesus. Então, em toda reunião que nós fazemos, como hoje, o nosso olhar, nossos cantos, se dirigem a Nossa Senhora. Mas a Nossa Senhora tem na mão o quê? O presente que ela tem na mão é aquilo que ela quer dar para nós. E Nosso Senhor do Perpétuo Socorro segura o quê? O Filho. E este Filho é que nós encontramos como solução das nossas vidas, dos nossos anseios, das nossas dificuldades. Jesus é o centro de tudo. Tudo passa. Só a palavra de Jesus que permanece. Eu fico impressionado às vezes de certas mães. Uma mãe que vem se confessar, quantos, né? E diz, padre, eu matei meu filho. Como? A coisa mais bonita que você tem como mulher é o quê? É o marido? Não. É o filho. O filho é um pedaço de você. É o teu tesouro. Seja ele normal, anormal, seja ele difícil, seja ele drogado, na cadeia, é teu filho. É o tesouro de toda mulher, de toda mãe. Imagina então uma mãe que pega o tesouro e o joga fora. É o que acontece e milhões de vezes no ano em toda a nossa sociedade. Mães que perderam a dignidade da maternidade e jogam fora o melhor, o maior dom que elas têm. É impressionante isso, irmãos. Então vamos olhar para nós. Cristo está aqui e Maria está nos indicando o grande caminho. A vida é o maior dom. Seja ela uma vida sofrida, como os filhos de Raimunda, seja ela uma vida saudável, seja uma vida de criança, de adolescente, de adulto, é sempre o maior presente que Deus nos deu. O que estamos fazendo desta vida? O que estamos plantando neste mundo com este dom maravilhoso que Deus nos deu? Se nós passamos neste mundo, passamos para plantar alguma coisa. Padre Cícero dizia aos peregrinos daquele tempo, para o bem do sertão, plantem uma plantinha todo dia e o sertão virará mato. Maria nos diz, plantem neste mundo um pouco de amor. Porque este mundo não precisa de dinheiro, de grandeza, mas precisa de amor. Se nós pensamos, o que os poderosos de hoje estão fazendo? Por exemplo, nestas guerras estúpidas dos Estados Unidos contra o Irã, o Iraque, contra
Ucrânia, Rússia, foram gastos 2 bilhões e 700 milhões de dólares até hoje. 2 bilhões e 700 milhões. Dizem mais ou menos 15 bilhões de reais. Para quê? Para matar, para destruir. Com este dinheiro, podia ser tirada a fome do humano na África inteira, onde morrem milhares de crianças todos os dias. Mas o homem coloca o seu poder, seu tesouro, no poder, nas armas. Não é isso que Deus criou nós para isso, não. Para fazer guerra e lutas. Sábado passado, faleceu um amigo meu, conhecido, assassinado. Veja só, o que o homem pode pensar destruindo a vida do outro? E nós viemos ao mundo para plantar. Um ato de amor faz o mundo ser melhor. Todos, do mais pobre ao mais rico, do poderoso. Quando as pessoas elegem alguém, colocam no alto, é para quê? Para honrá-lo? Ou para que ele sirva? Não é esse o plano que está nas nossas eleições? Eleger alguém para quê? Para enriquecê-lo? Não. Para plantar justiça, amor entre os cidadãos. Então esse é o grande tesouro, irmãos, que Deus colocou na nossa mente. Está dentro do nosso coração. Até que você vive, jogue sementes boas. Não jogue raivas, intrigas. A intriga só leva à morte, à infelicidade. Jogue amor, compreensão. Dê um pedaço de pão, não dê um revólver na mão. Dê à tua criança uma bolinha de gude, não dê um celular. Ensine a plantar amor. Muitas vezes nos omitimos. E cresce o quê? O mal. Nós gritamos contra as guerras. Mas muitas vezes as pequenas guerras começam dentro de nós e dentro da nossa família. Então, Jesus nos deu esse poder, não ao padre ou à freira, mas a todos. Deu o poder de ser uma semente boa neste mundo. O mundo precisa ser plantado pelo amor de todos os homens. Nossa Senhora nos transmite este ensinamento, então. Vamos olhar dentro de casa quem é o nosso tesouro. Quem é a pessoa mais importante na nossa vida? E vamos dar a nossa vida para que as pessoas se sintam bem. Quantas coisas boas podemos fazer se nós formos orientados pelo ensinamento e pelo exemplo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Amém. Apresentemos agora a Deus as nossas preces comunitárias.